Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Estou chegando aqui para mais uma resenha sobre o futebol e meu convidado de hoje é um cara que eu gostava demais de ver jogar e tenho o prazer de, depois que ele parou de jogar, a gente virou amigo. Então, aquele cara que era ídolo, embora ele não tenha jogado nenhuma vez no Grêmio, que é o meu time, né? Mas é um cara que eu respeito demais pela entrega que ele fazia dentro de campo. Não à toa ele é ídolo das torcidas que ele defendeu até hoje, pela maneira comprometida de jogar. Antes da gente começar o papo com o Magrão, se inscreve no canal, dá o like no vídeo aí e espalha nos grupos de WhatsApp. Tudo bem, Magrão? Muito bom falar contigo. Tudo bem, Bagé? Prazer falar contigo, meu irmão. Como você mesmo disse, eu nem sabia que você gostava do meu futebol, mas logo após eu parar de jogar futebol, por ter amigos em comum, fomos estreitando essa relação. E para mim é um privilégio ter você como amigo, poder ter você na minha casa, com família, então, independente que eu admiro, posso te considerar, nós nos consideramos. Sabe, Magrão, que eu estava lembrando agora, quando a gente estava falando isso, eu lembro a primeira vez que eu falei contigo, que estava jogando no Internacional, e o Inter foi jogar uma partida em Pelotas, no Bento Freitas contra o Brasil. E aí, na época, os repórteres conseguiam entrar dentro de campo ainda, hoje não pode mais entrar. E eu entrei ali um pouquinho antes, te entrevistei um pouco antes da bola rolar, e falei assim, cara, eu lembro de uma partida tua do Palmeiras contra o Grêmio, foi o ano que o Grêmio caiu para a Série B e que tu jogou uma barbaridade. E aí, tô lembrando de quantas coisas naquele dia, naquele jogo anterior do Palmeiras contra o Grêmio tinham dado certo. Era mais ou menos assim, esticava a perna para um lado, a bola caía. Esticava para o outro, dava certo. Eu me lembro que a primeira conversa que eu tive contigo foi dentro do Bento Freitas, na época que tu já estava jogando no Inter. Cortou um pouco, Bagé. Se puder repetir, eu não consegui ouvir a tua pergunta. A primeira vez que eu falei contigo, diretamente, tu estava jogando no Inter, numa partida em Pelotas, dentro do Bento Freitas contra o Brasil. E eu lembrei antes do jogo de ti, aquele dia, porque eu lembro de um jogo que tu arrebentou no Bento Freitas, na época pelo Palmeiras, contra o Grêmio. Foi no ano que o Grêmio caiu para a Série B. E eu lembro que antes da bola rolar nesse jogo, do Inter já, tu ria e dizia assim, Bagé, aquele dia deu tudo certo. A bola caía no pé direito, eu esticava a bola, ela dormia no pé. Caía pela esquerda, eu esticava o pé, ela dormia no pé. Eu me lembro muito disso. A primeira vez que eu conversei contigo, lembrando de um outro jogo, num campo que tu tinha jogado uma barbaridade na época pelo Palmeiras. Foi um jogo atípico pra gente. Se eu não me engano, a gente teve aquela situação naquela semana do falecimento do meu amigo, do Serginho. Então, assim, primeiro que eu não queria nem jogar, a gente teve uma conversa com o sindicato, liderado por mim na época, Rogério Ceni, Marcos, algumas lideranças dos clubes grandes de São Paulo naquele momento. A gente não queria jogar por conta da situação do Serginho. Por bem, tivemos que jogar. E foi um jogo atípico, porque, se eu não me engano, saiu 2-0 pro Grêmio. Tinha um goleiro no Grêmio muito folclórico. Ele tinha jogado com a gente no Porto de Jundiaí e tinha pego pênalti e eliminou a gente na semifinal, fez uma baita uma partida. Só que fazia uma defesa, se jogava, caía. E eu lembro que 2-0 eu fui nele e falei pra ele, cara, não acabou o jogo ainda. Tá 2-0, mas não acabou. E aí começamos a pressionar o Grêmio, pressionar. E aí o Grêmio estava muito instável naquele momento, porque estava ali brigando para não ser rebaixado nas últimas posições. Quando a gente fez o primeiro gol e o segundo, desabou, o time dele acabou. E aí fizemos o terceiro gol e o goleiro, o Márcio, queria jogo. Eu falei, agora você quer jogo? Como tava 2-0, você não queria. Mas tudo parte do futebol, né? Tudo faz parte do futebol. Mas foi um jogo, talvez, os melhores jogos que eu fiz na minha vida. Talvez até foi aí que acabou ter um interesse maior do Internacional na minha contratação, que foi justamente contra o rival, contra o Grêmio. Eu sempre fiz bons jogos, sempre tive a sorte de fazer bons jogos contra Grêmio e Inter, quando eu estava no Corinthians e no Palmeiras, justamente por ser um jogo mais pegado, um jogo mais aguerrido, quando a gente ia jogar aqui do Sul. E um tipo de jogo que eu gostava de participar. Pois é, Magrão, eu penso que além da qualidade que tu tinha jogando, né, de saber jogar, de saber sair com a bola, mas a tua entrega era muito grande. E toda vez que eu falo com algum, principalmente torcedor do Internacional, e toco no teu nome,
todo mundo diz assim, pô, que saudade. Esse é o cara que a gente precisava ter. Eu acho que o teu comprometimento, a tua entrega dentro de campo, ela talvez tenha sido, quem sabe, o principal ponto, além da tua qualidade, porque tu era um volante de muita qualidade, mas essa entrega que tu tinha, talvez tenha sido o ponto que as torcidas mais passaram a te respeitar, né? Tu sempre te dedicou muito ao teu trabalho. Hoje, eu de origem no São Caetano eu era meia, eu não era volante. Então a minha base toda foi como meia atacante. Até meu treinador falava, você ia ser um bom meia para a segunda divisão, para a terceira divisão, mas não um volante que você foi chegando até a seleção brasileira. O que acontece? Quando eu virei volante, que um treinador chegou, até uma história para contar rápido, o treinador assume o São Caetano e eu, bem titular, pega e faz o primeiro treino de volante. Primeira coisa que eu pensei, eu acho que é normal do jogador, o jogador tem sempre uma mania de perseguição, a gente sempre tem alguém que vai estar te perseguindo, seja ele o repórter, seja ele o treinador ou o torcedor, tem essa mania de perseguição. Falei, pô, esse cara chegou aqui, vai baixar eu para volante para pôr os bruxos dele para jogar na meia ali, que ele que trouxe o meia, acho que não me engano era o Leonardo, um meia, vai embaixar para volante para depois me sacar. Bagé, da quarta para quinta eu não dormi, puto e preocupado, porque eu achava que ia sair do time, eu tinha 19 anos na época. Fomos pro coletivo na quinta, arrebentei o coletivo, mas não querendo treinar, puto, emburrado. Assim, na sexta também fiz um baita de um coletivo, mas emburrado, achando que tava mal. O que eu me recordo aí em diante, que eu fui melhor jogador em campo no domingo, e depois fui destaque da Série B jogando de volante, e aí teve menção para convocação para a seleção olímpica, na época, jogando pelo São Caetano, e aí começou minha carreira, deslanchou. Virei o motor do líder da Série B, que era o São Caetano na época, como volante. E voltando à primeira pergunta, por eu não ter sido volante de origem, não ter as características de marcação de um volante, o que eu podia fazer era me entregar o máximo que eu podia. Então, eu tinha sempre em mente isso. Não volto para onde eu vim. Não digo São Caetano, não volto para onde eu nasci. Então, se eu tô com a chance aqui, eu vou correr, eu vou brigar. E aí eu vi que não era tão difícil ser volante. Porque com a bola no pé, eu jogava, e o dia que eu não estava tão bem, eu ia me sobressair na parte física, brigando, lutando. Então eu sempre me condicionei fisicamente, me preparei, não para ser o melhor tecnicamente em campo, porque eu sabia que tem dia que não tá legal e ia estar bem fisicamente, e eu consegui ser um jogador regular. E foi isso que eu acho que eu consegui passar dentro da minha carreira. Não fiz, tive algumas partidas muito boas, de excelência, mas não fiz partidas ruins. Passou na média. Isso que era o que eu pensava também naquele momento, quando eu comecei a jogar de volante. E aí logo depois vai pegando confiança, vão te respeitando mais, e aí as coisas foram acontecendo, e graças a Deus eu acho que, eu até brinco, eu não esperava chegar aonde eu cheguei, porque quem sai do São Caetano, quem sai de uma favela, eu via um jogo de futebol, sonhando um dia estar no Morumbi, mas achava que era impossível. Eu ia para geral do Morumbi ver jogo do Corinthians, então assim, não imaginava nunca estar em campo. E quando eu tive essa chance, eu tinha que agarrar. E aí, por não ter sido volante, comecei a correr, a brigar, e isso daí foi crescendo em mim, foi criando essa cumplicidade com o torcedor, e aí eu não deixei cair mais. Aí fui até o fim da minha carreira assim. A gente já falou algumas vezes sobre o que eu vou comentar aqui. A gente costuma comentar que, para nós, que fomos criados em comunidade, criados em favela, em vila, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem direito de errar. Você tem que acertar, você tem que buscar lá o teu objetivo e tem que transformar aquele objetivo dar certo. Tu acabou de citar agora, vem de baixo, criado na favela. A gente sabe o respeito que a tua comunidade tem por ti ainda, porque até hoje tu é chamado lá de Marcinho, lá não é o Magrão, ainda é o Marcinho, é o cara que se criou juntamente na comunidade. E eu penso que essa maneira de se comprometer com aquilo, de não só transformar num sonho, né, mas principalmente no objetivo, né? Tu tinha na tua cabeça que era a carreira que tu tinha que buscar. E isso mudou a tua vida, a vida da tua família. Acho que a gente não trabalha muito nem como sonho, a gente busca como objetivo. Eu nunca pensei assim. Agora você está até abrindo uma outra vertente na minha mente em relação a isso. O que eu tinha em mente, desde de criança, é que as oportunidades na periferia ela é pequena. É quase zero. A gente tem pouca chance
E eu sempre brigo muito com isso, porque penso eu que é o que o governo quer. É o que as pessoas lá de cima querem, deixar o pessoal, quanto menos instruído for, melhor para eles. E eu te garanto, Bagé, e quem me conhece sabe disso, tanto que eu parei de jogar e continuo enfurnando em livros, continuo tentando fazer de alguma forma a diferença, seja entre meus amigos, aconselhando, ou com meus filhos aqui, mostrando um caminho para eles. Eu não queria ficar lá, sem demérito nenhum, fui muito feliz, sinto orgulho e jamais vou negar a minha origem, mas eu sei que meu pai sofreu, o que meu pai passou, e eu não queria isso para mim, principalmente para meus filhos. Então eu tinha isso como meta. Se não fosse futebol, de alguma forma eu tinha que arrumar uma forma que não fosse o crime, que era o que estava mais perto para mim, e eu nunca quis. Eu sempre brinco assim, eu era muito bundão para isso. Não tinha essa, eu sempre brinco até com isso assim, quem vê eu falando parece tá brincando com coisa séria, mas é verdade, tá de brincadeira, mas a coisa é muito séria. A oportunidade que você tem, ela é muito mais fácil você pegar um revólver e sair para assaltar e virar o ídolo da adolescência, dos menininhos ali, das menininhas, do que você pegar a tua chuteirinha, pôr debaixo do braço, pegar 1, 2 ônibus, andar de a pé atrás do teu sonho. Porque você volta para a tua comunidade, você não tem o tênis de marca, você não tem a roupa, e aqueles meninos da tua idade, que já estão fazendo parte do movimento, eles têm isso. E eles são até mais considerados, mais respeitados. Então, assim, eu sempre passei isso, deixei na minha cabeça, respeitei sempre quem estava lá, e respeito até hoje. Isso é a forma que eu cresci. A gente tem um projeto social na minha comunidade, a gente respeita, cada um tem a tua escolha, teu livre-arbítrio. Quem sou eu para julgar quem está certo e quem está errado? Porque eu não sei as oportunidades que ele teve ou não teve. As que eu tive, eu fui atrás e consegui, de certa forma, mudar não só a minha vida, mas a minha família. Eu estava até brincando com meu filho, que a gente falei, vamos ler o livro do Silvio Santos. Tu conhece o Marcinho, sabe que o Marcinho é um pouco acima da média, né? Mas 8 anos. Ele é uma figura. Assim, quando eu falo Marcinho, é pela intimidade de quem tá vendo a entrevista, pela intimidade que a gente tem com o Bagé, as famílias. Então, o Bagé, o Marcinho, eu fui ler o livro do Silvio Santos para ele. Eu falei, pô, esse cara aqui não tinha nada, foi camelô, e eu quero que a gente lê junto esse livro, Marcinho. E onde esse cara chegou? Ele falou, pai, eu falei, ele é inspirador para você, filho, ele é inspirador. Em qualquer segmento que for, você poder trabalhar, você batalhar e chegar. Esse cara hoje, sabe essa TV, o SBT, todo mundo trabalha ali, é funcionário dele. Ele manda em todo mundo, ele é o patrão, ele tá. Eu comecei a. Aí ele falou, pai, mas quem é inspirador para mim é você. Sensacional. Eu sei aonde você nasceu, aonde você veio, e olha o que você pode fazer pela gente. Olha a casa que a gente mora, olha as coisas que a gente tem. Isso me tocou muito. Então, eu quero ser a inspiração, não só para o meu filho, mas para as pessoas da onde eu nasci, que a gente pode buscar ter esse sonho, ter essa meta, como você falou, e tentar mudar de alguma forma o que meio que está escrito para a gente ali, mas não é nosso. A gente tem condições de sair dali e traçar um outro caminho. A comunidade foi criada em São Paulo, é Heliópolis? Isso, Heliópolis. Quem é que tá aí? O Marcinho aí? Pode botar aí. Põe junto aí, pô. Tá de pijama aqui. Marcinho, vem aqui. Põe junto aí que o Marcinho, da idade dele... Oi, tio Bagé. Oi, tio Bagé. Fala, Marcinho. Tá bem aí, cara? Tô bem. Cuida bem do teu pai aí, né? Tu sabe que agora a gente não pode estar se vendo o tempo inteiro. Cuida bem dele aí, né? Cuida bem do pai, que a gente não pode estar se vendo o tempo todo. Manda um beijo pro tio. Beijo, Bagé. Beijo, irmão. Fica com Deus. Sabe que eu estava outro dia conversando com um amigo e até comentei, toda vez que a gente fala no teu nome, né? Um amigo torcedor do Internacional, o cara, o Magrão tinha que... o Magrão era o tipo de volante que não podia parar de jogar e tal. E a gente falando, porque muitas pessoas demoraram a te conhecer, porque o cara que olha lá, o teu estilo sempre de jogo foi sempre um estilo muito sério, e aí vê o cara todo tatuado e não tem noção do ser humano que tu é. E eu sou muito feliz de ter tido essa oportunidade de conhecer não só o Magrão, mas conhecer o Márcio Rodrigues, conhecer o ser humano. Outro dia até lembrava com o teu filho, com o Matheus, a gente fala muito ali no Instagram, e eu dizendo, eu não falei com o Pedro ainda, mas a gente discutia muito logo que o Magrão chegou no Internacional pelas tatuagens.
Então, pô, as tatuagens dos filhos, na época o Pedro e o Matheus, e hoje eu tenho o acesso aos dois, converso diretamente com o Matheus, que é mais do basquete, não tanto futebol. Mas é muito bacana isso que tu acabou de mostrar, e por isso que eu fiz questão de mostrar o Marcinho, por esse lado sempre do cara que foi o responsável em virar um exemplo para dentro da tua favela, mas mostrando para todo mundo que é possível sim a gente trabalhar, ser duro naquilo que a gente faz e poder dar exemplo. Isso que tu acabou de lembrar aí da citação do Marcinho, eu imagino que seja a maior recompensa que tu podia ter na tua vida, não só na parte profissional. Ah, com certeza, Roger. Sempre que eu lembro do meu passado, eu até comento aqui em casa, quando a gente está jantando com a minha esposa, eu começo a falar do que eu vivi, das coisas que eu tive que passar para chegar onde eu cheguei. E até às vezes eu comento, meu filho, sabe que meu filho joga no Palmeiras, na seleção brasileira, e o que eu mais falo para ele, cara, tu vai pagar um preço. Teu pai pagou um preço para chegar. Tu tá a fim de pagar esse preço? Então, assim, é esse preço que às vezes as pessoas não querem pagar. E é isso que eu tento mostrar para ele. Eu vi meu filho, que eu sou uma inspiração para ele, com 8 anos. Isso, assim, me enche não só de orgulho, mas de alegria, porque, assim, eles falou, o cara tatuado, mas aquela imagem de campo é aquela imagem. Fora de campo, você é outra pessoa. Quando você está ali no seu trabalho, eu até falei esse dia com a minha esposa, eu vi uma entrevista do Pinha falando, e eu me identifiquei muito com isso, o Pinha, que era do Exalta Samba. A gente cria uma casca, uma armadura, uma capa, é esse cara aí, é o magrão. É o tatuado, é o maluco, mas fora dali não. Fora dali eu tenho outro, ali tem o Márcio, tem uma outra vida. Tem um cara que tem que cuidar da família, que tem que dar bons exemplos, tem que saber a hora de dar uma dura no filho, a hora de conversar. E isso é mais difícil do que entrar em campo e jogar. Lá é tudo tão rápido a nossa vida que você, de uma hora para outra, o Márcio vira magrão, vira um ídolo de torcidas, vira um símbolo da tatuagem, de raça. E esse cara de campo, ele não é o cara fora do campo. Fora do campo, ele tem a família, ele tem seus deveres, suas obrigações, ele vai lavar louça, ele vai ajudar a arrumar a casa. E é isso que, para mim, foi o que mais importou na minha carreira, é nunca perder a minha essência. O que meu pai me falou uma vez foi assim: teu RG, teu nome é Márcio Rodrigues. Esse é você. Você não é o magrão. O que está acontecendo de fama, de assédio, esse não é você. Você é o Márcio Rodrigues. O dia que você perder a tua identidade, quem você é, acabou você como ser humano. Então, eu briguei minha vida toda. Se eu te falar que teve vezes que, seleção brasileira, tu imagina, tu sai de uma comunidade, eu até brinquei esse dia, eu quero ver um show do Salgadinho, eu não posso entrar para ver o show porque eu não tenho dinheiro para entrar. Daqui a pouco eu consigo falar com o cara, tenho acesso ao cara. Tu quer ver o show do Exalta Samba, você não pode ver porque você não tem dinheiro para entrar para assistir. Daqui a pouco os caras do Samba, você tem os amigos. Vocês estão comendo, almoçando com eles. Então, é tudo muito louco, muito rápido a nossa vida. E eu acho que, de certa forma, eu consegui manter a minha essência, não mudar. E, de certa forma, me privei de alguns amigos que a vida pode ter me dado, e eu me defendi, não quis essa amizade. Depois do meu casamento com a Paola, que eu comecei, ela falou assim, cara, por que você não fala com as pessoas? Você mantém uma distância de todo mundo, você não deixa ninguém se aproximar de você. Eu sempre achava que alguém tinha interesse, por que no meu jogo eu tava lá na merda, fudido? E eu fui me distanciando. Nesses 12 anos com a Paola, a gente vem sempre conversando e eu venho sempre tentando melhorar. E aí eu consigo ser mais acessível. Não é que, porque ele era jogador, era magrão, ele era mala, era metido, não falava com ninguém. Não é isso. Era uma defesa mesmo. Que o jogador, não só o magrão, como outros jogadores acabam criando para se defender, talvez das críticas, talvez das pessoas, talvez do oportunismo de alguns. Que tem. Então, e tem muito. Então, assim, eu acho que o principal da minha vida é que eu não perdi quem eu era. E quem me conhece sabe o que eu disse. Você fala assim, lá onde eu moro, o Márcio fazia coisa, não. O Márcio era briguento? Era. Então, assim, o que eu era, eu sempre fui. Então, assim, mas não é porque eu virei um magrão, porque eu virei jogador profissional de futebol, porque
Não, porque eu sempre fui desse jeito, sempre fiz as coisas do meu jeito, fiz as coisas certas, e é o que eu passo para os meus filhos no dia a dia, e tento passar para os amigos próximos, que estão sempre perto de mim. Ô, Magrão, eu lembro de algumas coisas assim muito legais da tua carreira, né, em termos de realização. Hoje, quando joga lá Magrão Inter, vai aparecer sempre como primeira foto tu mordendo o símbolo da camisa, porque é uma das fotos mais acessadas pelo torcedor. Aí, pô, o Magrão que faz uma carreira e vira ídolo de torcida do tamanho do clube do Palmeiras, do Internacional, pô, rivalidade tipo tem na Grenal, da dupla Grenal, é a rivalidade de Corinthians e Palmeiras, aí tu joga no Corinthians também, aí sai para jogar fora do Brasil, chega na seleção brasileira. Eu lembro de 2004, a tua bola de prata, que, poxa, são pouquíssimos jogadores que conquistaram, é tipo, aquele ali, aquele cara foi o melhor da posição. E eu lembro de um artigo vasculhando coisas tuas, tu por muito pouco não foi jogar no Real Madrid, né? Chegou perto. Sim, eu tinha uma... eu fui naquele ano, 2004, melhor jogador do Brasil. O Luxemburgo tinha assumido o Real Madrid e o nome que ele pediu lá foi o meu. Só que eu não consegui, na época, a minha cidadania europeia. E aí foi o Gravensen, um outro volante, foi pro meu lugar. Mas chegou muito perto, a gente chegou a sentar, acho que na época, não sei se ainda é o Butraguinho, que era o diretor, que era quem contratava, veio até o Brasil, se reunimos, começamos a conversar. Naquele momento aconteceu muita coisa, teve muitos clubes interessados, Bayern Leverkusen, Werder Bremen, Atlético Madrid, e eu acabei indo para o Japão porque foi uma proposta financeiramente muito boa para mim. O Japão naquele momento era a China, lembra? O pessoal ia para o Japão e eu acabei não indo para o Real Madrid. Foi até bom, acho que não ia quebrar, pelo menos não ia ficar marcado que quebrei lá no Real Madrid. Até brinco, ainda bem que às vezes há males que vem para bem, deixa assim, aquele time era muito bom, os Galácticos, eu ia ali no meio ali, eu acho que ia até atrapalhar eles. Aí, já no teu final de carreira, quando tu vem jogar no Novo Hamburgo, surpreendeu muita gente, e eu lembro que na época foi meio que uma pedrada assim, para as pessoas que já gostavam de ti, quando todo mundo fica sabendo que tu tinha passado por uma doença muito grave, né, que foi vencer um câncer, e foi uma coisa que tu não transformou em manchete. Tu guardou aquilo para ti, junto à tua família, passou, graças a Deus, por tudo isso, mas foi uma coisa que impactou muita gente depois, porque se imaginava algo, por exemplo, que no momento que tu tivesse a doença, todo mundo ficasse sabendo, e pouca gente soube disso. E eu penso que ali foi um marco de muitas pessoas também darem aquele estalo, pô, peraí, que cara é esse aí que tem um problema desse e resolve encarar, mesmo sendo uma pessoa pública, sem transformar isso numa manchete. Eu imagino que para ti ele tenha sido, quem sabe, a pior barra da tua vida, né? Porque aí a gente está falando de uma saúde, de uma coisa muito séria que tu venceu, né? Rogério, vou tentar ser sucinto, mas tentar desde o início. Tu imagina você estar morando nos Emirados Árabes Unidos, no dos países mais ricos do mundo, ídolo de uma torcida, tendo contato direto com o Sheik, com todo mundo lá. Foi na garagem, ter os carros que você nunca sonhou e imaginou ter, e o médico pega e fala, você está com câncer. Eu morava numa penthouse na cobertura que era 30º andar. Eu olhei para baixo, eu vou pular disso daqui, eu não vou passar por isso. Cheguei onde eu cheguei, acho que tem uma condição legal para deixar para a família, e eu não quero me imaginar numa cama, deitado, sofrendo. Eu falei, isso eu não quero passar. Cabeça de jovem, né? Estou falando de 10 anos atrás, 9 anos atrás. Eu olhei para baixo e falei, sabia, eu vou pular e acabou. E aí eu vejo filha chorando, esposa chorando, todo mundo assim. Eu falei, não vou desistir, não vou largar. Eu vou até o fim. Vou enfrentar o que tenho que enfrentar. Minha mulher ainda falou, você já enfrentou tanta coisa na tua vida, você vai desistir agora? Tu nem sabe o diagnóstico correto, qual que vai ser o procedimento. Nós vamos estar junto contigo. Foi um momento da minha vida que eu fraquejei, foi esse. De toda a minha vida, só um momento que eu nunca fraquejei quando passei fome, sempre tive só que nesse momento eu precisei da esposa, precisei da mãe, precisei do pai, precisei da família. E junto com isso veio essa lembrança que eu te falei. Quem estava com câncer era o Márcio. Então, assim, era uma briga minha. Uma briga minha com a minha família. Porque eu não queria expor isso para ninguém. Eu não queria meu nome em manchete. Talvez eu pensava que isso daí ia me deixar mais abalado, mais triste. Se ver uma comoção, me mandar mensagem, ia me arrebentar. Era uma briga, uma luta minha. Eu e a minha família.
E as pessoas próximas sabiam que eu tinha. Uma pessoa que sabia que eu tinha, que eu estava com câncer na época, era o Abel Braga, porque o Abel trabalhava lá. O Abel me queria no Fluminense, e eu falei para ele, Abel, o vice-presidente do Fluminense, Sandro, foi até Abu Dhabi para me contratar. O salário, Bagé, que eu te falar que era o dobro que era nos Emirados Árabes, você tem noção. E eu abri para o Abel, falei, Abel, tá acontecendo isso, só te peço uma coisa, eu não posso ir, não ia te falar não, mas eu vou ter que te falar não, porque eu vou ter que fazer um tratamento, eu posso entrar em quimioterapia, radioterapia, felizmente não precisou nada disso, e eu vou ter que fazer uma cirurgia, só te peço que não fale para ninguém isso. E o Abel segurou até o final. O Abel foi mais que um pai, sabe? O Abel segurou. Então quem sabia eram as pessoas próximas. O clube que eu jogava me deu todo o suporte. O Sheik me chamou no avião dele, a gente estava voltando de um jogo, e falou, se você quiser operar nos Estados Unidos, no seu país, na Alemanha, onde você quiser, a gente está à tua disposição, e o tempo que você ficar parado no futebol, a gente vai te dar a mais contrato. A gente não quer que você saia daqui. Então, eu tinha todo o suporte ali, e ali ficou todo mundo, segurou ali isso junto. Eu fiz minha cirurgia em Abu Dhabi, um hospital público de Abu Dhabi, que diferente do Brasil, o hospital público é melhor que um hospital privado. Minha esposa passou 2, 3 noites comigo no hospital, e aí vim para o Brasil de férias, fui no outros médicos que descartaram a radioterapia, ficou só na cirurgia e fazendo exame a cada 2, 3 meses. E eu queria essa luta, era minha. Era uma luta minha, não uma luta que ninguém precisava saber. E me deixou muito chateado, muito triste, quando uma véspera de semifinal de Campeonato Gaúcho, eu fui pego no doping. O Noveleto já sabia. Noveleto me ligou, presidente da Federação Gaúcha na época, junto com o presidente do Novo Hamburgo, que também foi, Claudemir, que também foi de uma lealdade ímpar, e me passou, você foi pego no doping, o Roger também estava junto, semana passada você está pego no doping. Eu falei, esse remédio que fui pego no doping, se trata de um remédio que eu tomo, que eu tenho uma alteração de testosterona no meu organismo, que ele estava voltando a subir, voltando a ir lá para cima de novo, e foi o que essa alteração, não sei a palavra exata, se é testosterona, qual que é a alteração que eu tive, se eu falar, eu posso estar falando, ela começou a alterar de novo naquele momento, no início do ano, e aí eu tive que fazer uso do remédio para abaixar esses níveis que estavam começando a elevar, e podia, lá na frente, voltar a ter um novo câncer. E aí um repórter pega e solta que o Magrão foi pego no doping. Só que, cara, eu sempre falei isso, pela lealdade que eu tive com vocês sempre. Não quero falar, não vou falar. Não tinha assessor de imprensa. Não tô a fim de falar hoje, vou embora, acabou. Não, vamos falar, vamos. Era muito mais direto a gente com vocês, entendeu, Bagé? Tanto que a gente é amigo por isso também. Claro. Pela essa lealdade. A gente não tinha tanto filtro. Não tinha tanta gente. O que você vai falar? A gente sai do campo, tinha que falar para vocês já. O que tá acontecendo? O que foi o jogo? Você se defendia do jogo. Os pelados chegam no vestiário, falar, vai lá e fala isso, sabe? Ser marionete. E isso acaba, mudando de assunto, da água para o vinho, acaba mascarando um pouco a personalidade do jogador. Às vezes ele quer se expor e não consegue. Ele até quer falar, mas não pode falar. Ele fica privado de uma liderança que tem ou no grupo ou na direção, que essa liderança só que vai se pronunciar. E acaba, o cara não cria o anticorpo. Então, uma época de vírus aí, não cria o seu anticorpo para se defender e para poder atacar quem tem que atacar. E aí, eu tive que me expor e falar que eu tive um câncer, já era 4 anos. Mas mesmo assim, só para a gente ter noção, no outro dia foi, acho que na época, foi o hashtag mais acessado, Força Magrão. Eu tive que entrar em vários veículos de comunicação importantes do Brasil para falar, foi há 4 anos atrás, eu não tenho mais nada. Pessoas da minha família não sabiam. Primos mais distantes me ligando, chorando. Ligando pra minha mãe, tia, aconteceu com o Márcio, ele tá mal, ele vai morrer. Eu falei, cara, já foi, já. Então eu não queria isso, porque eu não queria que meus filhos fossem alvo disso também, porque tudo que acontecia comigo, acontece ainda, hoje com menos relevância do que antes, reflete na minha família, reflete no meu filho. Qualquer atitude minha reflete neles. Então, por isso, essa coisa de querer brigar sozinho e defender para mim só
essa situação do câncer que eu tive e que, graças a Deus, foi superado com o apoio dos amigos próximos, da família. Não foi sozinho, tive apoio de muita gente. Minha esposa ajudou muito, eu até sempre brinco, acordo de madrugada no hospital, ela tá deitada no chão, porque é hospital público, né? Então, acaba esse deitada no chão, eu falei, vai para casa, meu. Não vou sair, não vou para casa, vou ficar contigo aqui. Aí a Duda, eu arrumei alguém pra ficar com a Duda lá em casa, lá, vou ficar aqui contigo aqui. Então, assim, são pequenas coisas que a gente aprende a valorizar mais do que a família, essa coisa, e você volta à tua origem. Então, voltando ao início, uma coisa era o Magrão tá com câncer, outra coisa era eu e a minha família lutar por uma coisa nossa, que foi uma coisa minha, era um câncer que eu tive e eu precisava lutar junto com eles. Não com comoção, não com as pessoas chorando, pessoas próximas, como eu te falei, chorando. Então não, ficou ali entre nós ali, graças a Deus, foi como a gente queria, deu tudo certo e tô curado. Aí tu imagina, o cara que vence a fome, vence a pobreza, vence a possibilidade que eu também vivi, época de moleque lá, de estar perto da violência, vence um câncer, constrói uma família do jeito que construiu. Parceiro, aquela bola de prata lá de 2004, a quase chegada no Real Madrid, a ida para a seleção brasileira, isso aí foi, na verdade, tudo emoldurado com isso que tu está dizendo, com a frase do teu filho de chegar lá e dizer, não, o Silvio Santos tem essa história, não, mas não é ele que me inspira é a tua maneira de mostrar como é que a gente pode encarar o dia a dia, porque esse lado competitivo, ele faz o cara crescer, né? Porque tu continua sendo competitivo, teu futevôlei, tu quer ganhar. A pelada que tem lá do fute praia na areia lá, que eu vou dar uma enganada lá, tu também quer ganhar, isso faz parte. Né? Não, aqui em casa a gente agora, nessa quarentena, a gente fez uma competição de dominó. Então a gente joga 5 partidas por dia. E meu filho tá bravo, porque eu quero ganhar toda hora. A minha mulher, você não vai deixar ele ganhar, tu tá levando a sério o jogo. Mas você não, só aprende a ganhar quem perde. Eu perdi uma final do Palmeiras e Vasco, que foi 4-3, que era a Sul-Americana, que no jogo contra o Estudiantes, eu tava dando a vida. Eu falei, os caras não vão ganhar de mim aqui. Eu não vou perder de novo uma Sul-Americana, não vou perder essa faixa de novo. Então, essa coisa de competitividade, eu acho que acho que todos não digo os grandes atletas de talento, mas os grandes atletas de transpiração, eles têm que competir. E eu fui assim na minha vida toda e vou continuar sendo. Estou treinando meu futebol aqui. Quando eu começo já dá para você entrar, competir, vamos entrar nas competições. Eu falei, não, eu vou treinar mais uns 5, 6 meses, quando eu estiver voando fisicamente, aí eu vou. Porque aí eu vou para tentar, pelo menos, não fazer feio. E é assim que eu levo a minha vida. Bom, Magrão, eu quero ver contigo, a gente ficaria horas e horas aqui batendo papo, tem muita coisa ainda para falar, de repente a gente marca outras resenhas mais para frente, mas eu queria te parabenizar aí por uma atitude muito bacana que eu vi nas redes sociais. Quem te conhece sabe que tu já tenta, de certa forma, ajudar sempre que pode outros tantos projetos, como tem o teu próprio projeto lá em São Paulo, mas ficou muito legal, pelo menos eu gostei muito de te ver indo diretamente nas comunidades aí de Torres, que é onde tu está morando agora, entregando diretamente na mão das pessoas alimentos, cesta básica, e eu costumo conversar sempre contigo sobre isso, e a gente diz que só sabe falar de fome quem passou, só sabe falar de discriminação quem passou. E, cara, é muito bacana que uma pessoa pública como tu tenha essa preocupação, porque isso vai inspirar outras pessoas a ajudarem, sabe? A sair da zona de conforto e ali ajudar uma pessoa que fica feliz, cara, com um sorriso, e tu só tá entregando para ela alimento, que era para ser o básico pra gente. Então, parabéns aí pela tua atitude. Sei que tu teve também a busca aí de outros parceiros para te auxiliar nessa entrega. Parabéns aí pela iniciativa, cara. Obrigado, Bagé. Como eu tinha falado, que aqui, o que aconteceu foi que no domingo a gente acordou e com meu parceiro aqui, o Rafael Negrete, tinha uma ideia de ir até o super, fazer umas compras e acabar doando. Essa primeira doação que a gente fez acabou chamando a atenção de muitos empresários aqui de Torres, e eu acho que mais de 20 empresários começaram a doar em dinheiro, em alimento, e no último domingo conseguimos fazer uma doação de 172 cestas básicas aqui nas comunidades de Torres aqui e região.
Então, assim, foi legal a iniciativa, mas a minha intenção era chamar a atenção do pessoal aqui de Torres mesmo, dos comerciantes. E aí, junto com, deve falar do Ricardo, que foi o grande, junto com o Negrete, mas o Ricardo, por ser aqui um comerciante da região, da pizzaria Nápoles, ele começou a conectar todos os comerciantes que tinha na região, e todo mundo, deixa eu te falar que 90%, 99% dos comerciantes daqui foram muito solícitos com a gente, todos me receberam, e a gente falava sobre o projeto que a gente queria fazer nesse primeiro mês, depois do segundo mês, nos próximos 3 meses, que a gente sabe que vai ser difícil, não só esse mês, mas os próximos 2 que vão vir. E aí a gente acaba se deparando com uma situação assim que nem eu esperava, que não é o problema do vírus, do Covid-19, o problema é estrutural. As pessoas estão passando fome ainda e a gente não está dando conta disso. O mundo está passando e a gente não está conseguindo auxiliar como o Tinga faz, como eu tento fazer em São Paulo, o Tinga faz aqui. A gente não consegue auxiliar, a demanda é muito grande. E ainda mais agora com essa situação do vírus, a tendência é piorar. Mas eu acho que cada um fazer sua parte, cada um no que pode. Eu sempre brinco. Você tem condição, teu vizinho não tem, ajuda teu vizinho, vai lá. Quantas vezes você não pediu uma xícara de arroz para tua vizinha? Minha mãe fez isso. Uma xícara de açúcar para completar no suco. Então, assim, eu acho que é isso que eu aprendi na minha infância, a saber dividir com as pessoas. Então, é dessa forma que eu acho que eu entendo a vida e que a gente pode fazer um pouco para ajudar quem está do lado. E te agradeço ao carinho, à amizade. Queria também fazer um adendo aqui ao teu posicionamento em relação. Eu acho que a imprensa, o jogador, ultimamente é muito mimimi, a gente não pode expressar e falar a verdade. E um cara que nem tu, que é verdadeiro, não precisa ficar se escondendo por isso, aquilo. Você ser torcedor do Grêmio, no meu ponto de vista, não muda em nada a nossa amizade, a nossa parceria. A nossa história de vida é muito maior do que a rivalidade entre os clubes. Você é um profissional que sempre foi ponderado, sempre soube criticar Inter ou Grêmio quando foi necessário, ou elogiar quando foi necessário, atleta de A ou B. Então, a gente se falou logo depois, eu até te aplaudi a tua atitude, porque eu fui um cara, joguei 5 anos no Palmeiras e dei a minha vida pelo Palmeiras, dediquei muito. E depois, quando eu assumi que eu era corintiano, que eu fui corintiano na minha infância, que eu tinha um time de coração, que todo mundo tem, todo mundo que é do futebol e esporte tem, que eu tinha um time que era o Corinthians, eu fui criticado, Judas, sabe? Então, e me fez bem falar a verdade. Então, por isso que, como amigo, eu só tenho a aplaudir a tua atitude, o teu caráter e a tua hombridade de pegar e assumir, ó, meu time foi esse, ou é esse, e acabou. Não muda em nada o que eu penso, como eu vejo futebol e minha forma de agir. E aí você ganhou ainda mais ainda a minha admiração e meu respeito, meu irmão. Irmão, sempre bom falar contigo. Saudade aí, tomara que passe toda essa loucura para a gente poder falar pessoalmente. Né? Eu vou apanhar de vocês lá no futebol, eu sou iniciante. Eu acho que meu aniversário você vai de novo, só dia 20 de dezembro. Eu acho que vai ter como a gente. Com certeza. O Marcinho não quebrar meu celular? Se o Marcinho não quebrar meu celular de novo. Cara, a cena do Marcinho foi fantástica. O Marcinho é um moleque iluminado, cara. Irmão, obrigado aí pela moral de sempre. Vamos seguir falando aí. Fica com Deus. Valeu, irmão. Valeu.